Qualidade de vida do nosso IFCE Campus Fortaleza, seguindo as orientações dos nossos coordenadores, né, o Kleber, Tony, e do nosso diretor, o professor Moisés, que vem dando continuidade ao nosso projeto. Estamos fazendo algumas avaliações com os nossos alunos e a gente tem observado alguns problemas, né, tipo, ninguém saber se o fator RH, seu tipo sanguíneo, frequência cardíaca, PA bem elevada. E com isso a gente sente a necessidade de estar trazendo alguns palestrantes para que possam ministrar algo que venha a melhorar a qualidade de vida não só dos nossos alunos, mas também dos nossos servidores. E eu fico feliz porque desde que nós tivemos aquela palestra, hoje a gente já tem alguns professores, servidores multiplicadores. O professor Aire, pela manhã, está trazendo vários outros servidores. O professor Irã está abrindo agora a nova turma de musculação. O professor Tony está desenvolvendo um trabalho com basquete. A professora Mayra com voleibol. A professora Isa com a natação, juntamente com a Silvinha. A professora Edivalni. O professor Domingos com a capoeira. O projeto Dançar é Lazer com a dança. O professor Azuí Parlo com o judô. E outras atividades na qual nós estamos desenvolvendo. E a partir de hoje nós estaremos entregando as fichinhas de anamnese para que nós possamos tabular e conhecer melhor os nossos servidores e daí sim iniciarmos um trabalho mais específico para cada um dos servidores. Nós estamos iniciando também um projeto de ginástica laboral e isso vai servir para que nós possamos mostrar com clareza, através de pesquisas, o que nós estamos fazendo efetivamente para a melhoria da qualidade de vida dos nossos servidores. Para isso, hoje e é um prazer, né, porque aqui está meu orientador e minha orientadora e meu co-orientador, né, professor Botelho, professora Dinal. Então é um prazer. Então hoje nós estamos trazendo aqui o professor Marcos Botelho. Iniciamos um trabalho quando nós trabalhávamos junto em Canidé e hoje ele vem falar um pouco da medicina do futuro, né, parte de biotecnologia, essa parte toda que ele adora, né, e que a cada dia vem colocando a gente para desenvolver isso e é muito bacana. Então, para a gente é um prazer imenso tê-lo, né, professor Marco Botelho. Ele vai aqui falar um pouco do seu currículo, mas é professor da instituição, está aqui conosco desenvolvendo trabalhos. Estamos desenvolvendo alguns trabalhos de pesquisa nas sextas-feiras lá no Laboratório de Química e nos demais dias na parte de biotecnologia. Então, vou passar agora para que ele possa nos dar essa força aí com as suas belas palavras. Obrigado. Vamos lá. Pessoal, boa noite. Boa noite. Para mim é uma honra estar aqui falar sobre essa medicina nova que nós, há bem pouco tempo, a gente não sabia dos benefícios que ela podia nos trazer, né? Quando o Ulisses me pediu para falar sobre uma palestra que poderia viabilizar a melhoria da qualidade de vida, eu digo, Ulisses, tem tanta coisa, e eu coloquei tanto slide aí para eu não me esquecer de uma série de coisas que eu gostaria de repartir com vocês, os benefícios do que eu obtive durante esses tempos que a gente vem trabalhando com esse tipo de medicina. Na primeira vez que eu falei com o Ulisses, e aí remete a 3 anos atrás, né, ele estava aqui ainda entregando os papéis lá na gerência de recursos humanos, né? Aí o Ulisses nem falava comigo, eu disse, esse cara é muito antipático, ele detestava esse cara, né? E depois de muito tempo a gente fomos se conhecendo e coisa e tal, e hoje começou a viabilizar uma série de parceria, não só no aspecto, vamos dizer assim, acadêmico, mas muito mais nessa parte de qualidade de vida, né? Quando ele me falou, Antônio, ó, a gente quer fazer assim, assado, de pô, eu posso ajudar dessa forma. E aí a gente bolou essa palestra, que na minha concepção, ela traz uma série de novidades e de alguns mitos e de algumas coisas que seria interessante a gente dividir hoje, porque tem algumas pessoas que talvez não entendam muito do que a gente vai falar, mas que no final da palestra, com certeza, eu creio que tudo vai fazer sentido, né? Bom, eu queria começar falando
já, eu vou não começar por aqui, mas vou começar por uma. E aí onde vem a história que eu estava falando, do quanto é bom ser professor, né? Porque uma das coisas que a gente vai falar hoje é o quanto a gente é grato por estar nessa profissão. E quando eu estava falando numa palestra agora, semana passada, eu estava falando com meus alunos, e um deles me apresentou esse Prezi, né? Seria o PowerPoint do futuro, olha que legal. E eu não tive tempo de fazer a palestra toda, né? Porque eu peguei hoje para fazer isso. Mas olha como fica bacana, eu vou tentar mostrar para vocês. Isso aqui é mais ou menos um PowerPoint do futuro. Eu não tive tempo de fazer a palestra toda e tentei colocar aqui, pelo menos em alguns slides, o que é que a gente vai discutir hoje, né? Quais seriam os pontos que nós vamos falar, né? Então, eu coloquei aí o Instituto Federal, né? A Coordenação de Educação Física, que é a CAEF, que orgulhosamente apresenta, né? Então, a medicina do futuro. O que é que nós vamos dizer hoje, o que é que nós vamos falar sobre o que é que está tendo em termos de avanço na medicina, o que é que a gente pode trazer para o Instituto em termos de pesquisa, para que a gente possa melhorar não apenas a nossa longevidade, mas sobretudo, né, a nossa qualidade de vida, porque são pequenos hábitos que vão poder viabilizar esse tipo de estratégia. E como não é de se pensar, nós vamos falar sobre hormônios, né? O que é que está por trás dessas moléculas, né? E nós sabemos que essas moléculas, elas são responsáveis por tudo na nossa vida. São elas que regulam o nosso humor, são elas que regulam a nossa raiva, a nossa agressividade, a nossa alegria, nosso amor, nosso sexo, né? A fome, o sono, a fisiologia de uma forma geral. Então tudo isso hoje nós vamos abordar, quais seriam esses hormônios que estariam envolvidos nisso, como é que nós, vamos dizer assim, estimulamos a presença desses hormônios dentro do nosso corpo, para que a gente possa viver melhor e de uma maneira mais saudável, né? É isso que a gente está buscando, porque afinal de contas, tudo gira em torno dessa capacidade de melhorar a nossa qualidade de vida, porque não adianta viver mais se a gente vive prostrado na cama, como eu vejo hoje minha avó com 90 anos, e no final aqui a gente vai mostrar uma velhinha com 90 anos, o que ela está fazendo, e o que é que eu quero que a gente faça com 90 anos. É mais ou menos isso. Então, para que a gente não perca muito tempo, nós vamos começar falando sobre nanotecnologia aplicada à saúde. O que é que a nanotecnologia pode nos trazer, né? Na realidade, quando a gente começou a falar nisso, para mim era um sonho, né? A Dinalva está aqui, isso foi há uns 5 anos atrás, mais, né? 5 anos a gente faz mais, faz quase uns 10 anos já. A gente queria, vamos dizer assim, trabalhar e desenvolver os medicamentos do futuro. Mas como é que nós vamos fazer isso no Ceará, não é? Cara, do Ceará fazer isso, está ficando louco. Né? Mas eu tinha isso na minha cabeça e a Dinalva comprou essa briga. A Dinalva é minha aluna do doutorado, está defendendo o doutorado agora. E ela também é diretora técnica, é uma das proprietárias do Grupo Evidência Farmacêutico. Até que no final vai ter 2 brindes aí, o doutor Ulisses vai sortear, não sei como é que ele vai fazer esse sorteio, mas tem uns brindes aí da Evidência. E nós vamos falar sobre o sistema de liberação controlada. Hoje em dia, os nossos medicamentos, a maioria são dados para que a gente possa tomar quando a gente tem algum problema. O médico sempre fala, tem que tomar de 8 em 8 horas, tem que tomar de 4 em 4 horas, né? 12 em 12, 8 em 8, às vezes o cara esquece, né? E aí a gente criou uma forma de que a gente pudesse viabilizar esse tipo de liberação durante 24 horas, né? Se aplica uma vez e aplica no local. Então isso que é legal, porque daqui no futuro vai ser assim, nossos medicamentos eles não vão ser mais tomados por via oral. No futuro você vai ter uma dor de cabeça, vai passar aqui e vai ter um vasoconstrictor. No futuro não vai ter mais a passagem metabólica pelo fígado. Você vai ter todos esses medicamentos por via transdérmica. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, porque na realidade o que nós vamos começar a falar hoje diz respeito a alguns aspectos que eu considero bem mais, vamos dizer assim, interessantes para a gente começar a falar sobre a melhoria da qualidade de vida. Então, eu vou passar agora aqui para os nossos slides para a gente começar a nossa palestra, tá bom? Bom, eu queria começar com esse slide, porque eu acho que esse slide ele já conta basicamente o que é que nós vamos falar hoje, né? Na realidade, a sua idade ela é relevante, né? E é muito comum, eu via muito isso no meu consultório, aluno, sei lá, acadêmicos, né? Pessoas com 18 anos, obesas, extremamente obesas, né? E eu vi isso na minha pele, né? Minha avó estava agora internada na UTI e foi fazer o exame glicêmico dela. E a glicemia da minha avó deu 85. Aí eu disse, cara, eu vou fazer a minha. E quando eu dosei a minha, estava 115.
E aí um amigo meu sentou e disse, cara, senta aqui. É médico, amigo meu, né? Se formou comigo. Ele falou, então é o seguinte, aqui a gente consegue até 135. Depois disso aqui vai virar diabético. E aí, tu vai querer passar o resto da vida tomando injeção? Porque eu sei que tu tem medo, né? E assim, se me chamar para pular do paraquedas, talvez eu pule. Agora não me mande tomar uma injeção não, porque aí eu choro, desmaio, é uma loucura. E esse aí, tu vai começar a tomar isso todo dia? Então eu comecei a pensar, e aí veio a ideia de poder viabilizar o que a gente estava tentando há muito tempo, que era saber, na realidade, pegar o meu point. Aqui tem point, né? Aqui tem point? Não, né? Deixa eu pegar aqui o meu. Só um minutinho. Dina, bota essas pilhas dentro desse point, por favor. Ó, e aí veio a idade, né? O que é que vocês acham que é mais velha aí? Isso aqui é uma paciente minha, né? E aqui lá é outra artista aí. Eu pergunto, qual a mais velha das duas aí? A artista, né? Ela tem 10 anos, essa mulher tem 35 anos, a do lado direito, a do lado de lá tem 45 anos. Né? E isso não é lenda, isso não é mentira, a gente sabe que os medicamentos, os nanocosméticos, e hoje a gente vai, nós temos alguns exemplos aqui, vocês vão poder hoje até experimentar. Quem trabalha com nanotecnologia tem que estar começando a voltar a cabeça para uma realidade completamente diferente. Eu digo isso porque a gente trabalhou com medicamento para a afta, e depois de algum tempo que eu comecei a usá-lo, eu comecei a ver que a coisa funcionava mesmo. Né? Eu, até usar em mim, eu não acreditava que o bicho fosse funcionar. E aí vem a grande satisfação de poder falar para vocês que na realidade, na vida, mudança de hábito é que determina a mudança dessa qualidade de vida. Esse aqui é um professor nosso, e para que vocês tenham uma ideia, o Adilon, quando ele começou com a gente, eu pedi autorização para ele, disse que vinha para cá, mas não chegou. E ele via, talvez, que a gente queria que ele melhorasse a qualidade, que a gente via que era difícil, que a gente via o que os riscos que ele estava correndo, e a gente se preocupou com isso. Ele, numa dessa foto aqui lá já na maratona lá que ele fez, ele agradecendo a mim e ao Ulisses pela força, né? Na realidade, são poucas palavras que você consegue mudar. Isso aqui é outro professor nosso também, o professor Salvo, como é que ele era gordo, e agora já está fazendo o tempo da corrida melhor do que o meu. Né? Para mim é um motivo de alegria que esse aqui foi a foto no meu Facebook, e eu ia tirar a foto porque fica parecendo o bucho do cara aqui, tá vendo? Ó? Eu fiquei extremamente chateado, eu digo, cara, tem que tirar essa foto, né? E aí depois eu digo, não, cara, deixa ela aí para eu me lembrar que eu sou gordo, para eu me lembrar que eu tenho que melhorar. Né? Aí depois voltei para o surf, voltei a surfar. E lógico, está melhor do que isso aqui não está legal ainda não, mas hoje já está bem melhor. Mas enfim, tudo isso, e aí o que acontece? Quando você começa a trabalhar isso na tua casa, com teus amigos, você começa a mudar a vida, não só a sua, mas de todos aqueles que me rodeiam. Né? E a minha mãe, né, já tem 71 anos, né? E aí o pessoal diz, não, mas já está velha, deixa ela em casa dormindo, porque ela já está velha, deixa lá que é melhor. Né? E aí eu disse, não, vamos fazer o contrário, bora ver o que acontece. A gente começou a trabalhar, ela fez a mesma corrida que eu fiz, né? São 6 km, se não me engano, 5 km no Iguatemi, e num tempo razoavelmente bom para quem tem 70 anos, né? E aí começou, e hoje todo dia, quando eu não vou para a academia, ela me chama, cadê? Não vamos não, hoje não. Quer dizer, é fundamental que a gente tenha em mente que esse tipo de atitude muda a vida das pessoas. E aí eu começo falando daquela coisa que se pensava antigamente ser impossível. Esse aqui é o professor Nicoleles. E a gente almoçava junto aqui na UFC, acho que a Cristiane lembra disso. Não sei se você chegou a ver na UFC. Esse cara foi expulso aqui da UFC, né? Essa coisa das vaidades, né? E o Nicoleles não tem emprego em canto nenhum no Brasil, mas é o maior pesquisador do mundo hoje, né? Brasileiro. E é ele que vai fazer o cara dar o pontapé inicial na Copa do Mundo, né? E é onde a gente consegue mesclar essa coisa da tecnologia, Ulisses, junto com a biotecnologia e o esporte. Então o Nicoleles começou, foi ele que fez aquele experimento da macaca, onde a macaquinha ficava andando, vocês sabem, né? Fica andando na esteira, e o outro robô no Japão conseguia andar com os pensamentos da macaca, né? Esse cara aí, na minha concepção, é um dos grandes nomes na pesquisa hoje mundial, né? E aí vem aquela coisa dos paradigmas, né? Antigamente a gente vivia muito pouco, e o nosso corpo não foi feito para viver muito, mas graças à pesquisa,
quando a gente começou a ter, e hoje a mulher sofre isso, né? Antigamente a nossa expectativa de vida nos anos, né, no século XIX era de 36 anos, né? No século XX passou para 47, em 1920 passou para 54. Hoje no Brasil, a nossa expectativa de vida chega a quase 80 anos. Quem pensava que a gente fosse se deparar com isso hoje? Não é? Poucas pessoas estariam, vamos dizer assim, apostando nisso. E hoje a gente sabe que no Brasil, ano passado, a gente tinha 14 mil centenários, ano retrasado. Ano passado, 2012, a gente tinha 17 mil. Esse ano o número, acima de 100 anos, vai chegar a mais de 20 mil. Então, quer dizer, a gente está tendo a condição de poder mudar hábitos, mudar costumes, e com isso a gente aumenta essa longevidade. Esse doutorzinho aqui, ó, esse cara aqui é o Dr. Jeffrey Life. A gente interagiu com ele agora no congresso, e quando a gente mostrou o que ele estava fazendo, assim, ele ficou extremamente animado para fazer, e já chamou para a gente fazer pesquisa agora em Las Vegas, no centro dele. E esse cara foi contra tudo e contra todos. Por quê? O que é que acontece? Vamos falar um pouco de hormônio. Quando a gente tem 18 anos, e aí é bem lógico, eu estava falando isso para meu tio, estava na casa dele, com 18 anos, vamos se lembrar que a gente foi criado para ir atrás de caça, né? A gente não tinha abrir a geladeira mesmo, né? Sei lá, 300 anos atrás, a gente não abria a geladeira e tinha comida lá. Então o cara tinha que ir atrás de caçar para ter comida. E você jovem, você tinha que ter condição de poder fazer isso. E logicamente o organismo te supre de uma série de hormônios para que você possa ter condição de ir atrás, né, dessas caças. E esse cara, pensando nisso, disse o seguinte: bom, se com 18 anos eu estou na minha forma plena, física, e eu tenho muita testosterona, né, você olha o que acontece aqui, você sai aqui desse auditório, tá o pessoal se agarrando ali, né? Não acontece isso nos asilos dos velhinhos, coitados, não querem mais fazer nada. Mas eu pergunto, se você tem 18 anos e está com plena testosterona, esse cara fez um raciocínio inverso. Bom, se eu estou ficando velho, por que não repor a testosterona? Porque quando eu estou velho eu não vejo mais e coloco óculos e ninguém fala nada? Não é verdade? Quando a gente vai ficando velho, não precisa usar óculos. Aí o cara diz, não, fica cego mesmo. Ele fez um raciocínio inverso. Começou a aplicar a testosterona nele. Passar a testosterona nele, vai ser bem. Rapaz, tu vai morrer, porque a reposição hormonal causa câncer. Bom, se o cara está com 73 anos e está desse jeito, meu amigo, eu quero morrer assim, né? 73 anos. E daqui a pouco eu vou passar um slide, não sei se é esse agora. Está aqui. Está aqui. Olha o corpo do cara. Esse aqui é o livro dele, que é a Dinalva, passando aí. Tirando a casquinha do cara. Mas é uma pessoa super simpática, né? E quando a gente mostrou para ele o artigo que a gente tinha publicado, ele se mostrou extremamente, vamos dizer assim, favorável que a gente pudesse desenvolver pesquisa juntos, né? Tá ela passando aí, só que o dela é bem melhor do que o dele, que ele toma injetável, né? A gente está mostrando que o Transdermic é bem melhor. E ele já concordou em fazer um estudo de pesquisa, a gente já até começou a fazer os medicamentos. Em breve a gente vai estar viabilizando isso. Por quê? Porque o mundo, pessoal, mudou. A nossa pirâmide, antigamente, não sei se vocês tiveram aula de... Acho que não, a aula aqui é mais novo que eu, né? Eu tive aula de OSPD, de moral e cívica, né? História, geografia. E a gente via a pirâmide do Brasil, era mais ou menos assim, era uma pirâmide mesmo. A pirâmide de hoje mudou a faixa etária, né? A gente vê que o Brasil está envelhecendo, né? A gente pensava que isso nunca ia mudar. Mas você vê hoje casais tendo um filho, né? Antigamente tinha 50, né? 20. Já conheci, minha avó teve 6, né? Enfim, na realidade hoje nós temos uma mudança na estrutura demográfica. E a gente sabe que em pouco tempo nós vamos estar atingindo 120 anos de idade. Em pouco tempo. Nesse século agora, é muito comum você ver a mãe do Caetano, morreu com 120, e aí veio aquele outro arquiteto que morreu agora, 108, sabe? Niemeyer, né? Enfim, a gente vê que o pessoal está chegando. E aí o que acontece? Saiu na Folha de São Paulo aqui, ó, publicada na Folha de São Paulo, o Brasil envelhece rápido, que atinge a previsão de 2043. Ou seja, o que a gente pensava que ia atingir em 2043 em termos de longevidade, a gente já atingiu esse ano. Na realidade, ano passado. E aí o que acontece? Na minha concepção, o que a gente tem que viabilizar é como é que nós vamos viver ao longo desses anos. Como é que a gente vai fazer com que essa curva, né, não, vamos dizer assim, não estabeleça na sua final de anos de vida, você ficar prostrado numa cama, como eu vejo hoje. E aí,
veio essa ideia de fazer a parte de reposição hormonal. São esses hormônios que vão dar para você uma qualidade de vida melhor, com certeza. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas foi o nosso desafio, a nossa proposta. Na realidade, quando a gente começou a fazer isso, poucas pessoas acreditavam que isso fosse dar resultado. E hoje a gente vê, não somente no Brasil, mas em todas as revistas que falam, né? E eu estou colocando essas revistas aqui, porque o que o fantástico fala vira verdade. A gente pode mostrar para vocês literatura, né? E às vezes não vai convencer tanto. Mas a gente está mostrando aqui, logicamente não é a literatura adequada, mas eu vou mostrar depois artigos publicados internacionais, inclusive o nosso, mostrando que, não sei se vocês viram nesse Fantástico, mas tinha aquela Jane Fonda falando que fazia a reposição de testosterona, né? Para melhorar a libido, enfim. Depois a gente vai falar sobre a fisiologia dos hormônios. E aí existe esse novo cenário, né? Quando a gente vai viabilizar não apenas esse tipo de reposição. Por quê? Olha que legal. Olha que interessante. Esse quadro aqui, ele fala o seguinte, que o peso dos fatores, né? Isso aqui foi feito pela Universidade de Stanford, é um estudo. Mas olha que legal. Se você for ver o que acontece, ou seja, quais seriam o peso, né, da genética em você ficar doente, ela contribui com 17%. Por exemplo, se seu pai morreu de câncer de próstata, ou se seu pai teve diabetes tipo 2, isso não é um destino para você. Na realidade, essa genética vai te contribuir apenas com 17%. Entendam que o estilo de vida, sim, é que é responsável pela melhoria da tua qualidade de vida. Né? São esses hábitos saudáveis. Eu digo isso porque meu irmão, ele começou a fazer triatlo, né? Aquela coisa, corria, pulava, nadava, andava, corria, e o cara não emagrecia. E uma das coisas que eu falei para ele, rapaz, tá tomando leite ainda? Eu tô. O cara corta só o leite? Não? Como é que eu vou ver sem cálcio? Eu digo, bicho, a vaca não toma leite para dar cálcio. A vaca come capim. Ou seja, isso é tão claro, é tão óbvio. Se você pegar os alimentos verdes, você vai ter milhões de cálcio. Né? E muito mais biodisponível do que no leite. Logicamente existe uma indústria por trás, a gente não vai discutir isso aqui agora. Mas eu quero dizer para vocês que um dos grandes vilões que nós temos hoje é o leite. Se livrem dele. Depois a gente vai falar por quê. Isso aí seria uma próxima palestra. Eu não quero nem entrar na palestra do menino, que ele vai falar aqui. Que é o Paulo Marconi vai falar sobre nutrição. Mas tem vários trabalhos mostrando que quanto mais leite você toma, maior o risco de fratura, maior o índice de câncer de próstata. Enfim, depois a gente vai falar sobre isso. Vamos lá. Então, quando a gente fala de modulação hormonal, a gente está querendo falar o quê? Sobre como essa pessoa pode vir a controlar esse peso. Porque a gente sabe que um dos maiores problemas que causam mortes hoje, o que é que vocês acham que causa mais morte no mundo? No Brasil e no mundo? Álcool. Certo. Certo. O que mais? Porque o álcool está dentro, é uma droga que determina um problema, não é? Ou seja, se nós pensarmos em álcool, nós vamos pensar em doença cardiovascular. Vamos pensar em problemas de hipertensão. Né? Inclusive o Ulisses fez agora um estudo piloto, e para surpresa dele, ele viu que vários alunos, né, jovens, tinham hipertensão. Eu peguei aqui alguns dados, depois eu vou mostrar para você, que o grande problema hoje do mundo, o que afeta o mundo, o que é? Um negócio chamado obesidade. Isso é que determina o maior número de mortes no mundo. São as doenças cardiovasculares, que geram hipertensão, que geram diabetes, né? Que gera acidente vascular cerebral. E aí o álcool entra contribuindo para isso. Porque aí no final da resposta, foi uma doença cardiovascular que matou ele, não foi a droga álcool. Você está entendendo? Mas vamos lá. Bom, vamos falar sobre as teorias do envelhecimento, que eu acho que isso agora não vai fazer muito sentido. Vamos passar um pouco sobre isso, porque eu acho que vai chegar a hora da gente começar a falar sobre os hormônios em si. Falando sobre um pouquinho da testosterona, que quando nós temos 18 anos, nós estamos plenos de testosterona, principalmente os homens e a mulher de progesterona, melhora pele, eles são responsáveis por basicamente a produção de esperma, crescimento da próstata, e aí onde o cara atuou, né? Ele disse, pô, se a testosterona ela
está diretamente relacionada com a próstata, ele deve ter feito a mesma analogia que eu fiz. Eu não sei se vocês são do interior, mas no meu interior, eu sou do... Eu nem que eu sou, mas eu fui criado, né? E é muito do crato. E lá no crato, o que acontecia? A negada tinha que comer alguma coisa, né? E aí o que acontecia? Como esses galos, o bicho não engordava, a negada fazia, cortava os documentos do galo. E aí no outro dia o galo, o que acontecia? Engordava. O que acontece quando a gente ficar com um cachorro? Engorda. O que acontece quando a gente ficar com um gato? Engorda. E aí a lógica é bem clara. Bom, se o cara está gordo, provavelmente os hormônios dele estão alto ou está baixo. E hoje as pessoas ainda teimam em não querer ver. São coisas, são sinais simples, né? Olha aqui, ó. Aí eu peguei a foto dele lá. Olha lá o cara com 59 anos, gordinho, né, ó. E aí o cara com 73 anos, cheio de testosterona. Aí qual a pergunta? Eu quero morrer desse jeito aqui. Se tiver de morrer, eu quero morrer assim. Não é melhor? Eu acho. Tá? Então, na realidade, quando a gente está falando de testosterona, a gente está falando de testosterona humana. Muita mulher hoje toma anticoncepcional, e aí esses hormônios que elas tomam, não é, vamos dizer assim, diferente. Por quê? Esses hormônios são derivados de quê? Quem que pode me dizer? Exatamente. São os estronas, os equíneos conjugados, né, professor? E aí eu pergunto, mulher tomando hormônio de cavalo, dá certo? Dá. Dá certo pra gente, né? Mas pra elas provavelmente não dê certo, não. Eu vou dizer por quê. Quando a gente... Vocês lembram daquele negócio do mal da vaca louca? Lembram disso? Lembram disso, do mal da vaca louca? O que foi o mal da vaca louca? Quem que se lembra? Do mal da vaca louca? Alguém lembra? Pronto, era vaca comendo vaca. No meu interior, vaca comia o quê? Capim. A partir do momento que vaca começou a comer vaca, era claro que ia acontecer algum problema. E aí teve que se dizimar todo o rebanho da Inglaterra. Você imagina que é 6 milhões de vacas no forno, não é? E aí é onde vem a nossa grande sacada. Ao invés de fazer um hormônio, né, diferente do ser humano, né, nós tivemos a ideia de começar a trabalhar com hormônio sintético, logicamente, mas igual ao nosso, ou seja, bioidêntico. A partir do momento, e aí vocês notam isso, porque lembra aquele cara que matou a mulher agora, esse Pistorius? Lembram disso, Pistorius? Por que o Pistorius não foi pego no antidoping? Se ele tomava testosterona? Simples. Porque a testosterona que ele tomava era igual a que ele produzia. E aí o cara não pode culpar ele e dizer, ó, bicho, tem muito cabelo. Sim, mas... Se ele tivesse, né, 2, 3 pernas, tudo bem, né? Tem que ter, mas não tem 4. Né? Se ele tivesse outra coisa que não era dele, aí sim. Mas o que acontecia? Como ele tomava testosterona idêntica, ele pode fazer 300 exames, vai ser que está a testosterona alta. E aí, qual o problema? A não ser que a FINA ou a qualquer outra comitê olímpico regule o nível de testosterona. Mas até lá, vai ficar tranquilo. Por isso que ele não foi pego. E aí eu tenho a história. Às vezes o cara toma demais, a testosterona também é responsável pela agressividade, né? Bom, e aí veio a nossa grande sacada. Eu queria repartir isso com vocês. Isso aqui está publicado no Journal, Latin American Journal of Pharmacy. Isso aqui foi a grande sacada, que foi tudo, o pessoal do Renorbil, o CNPq, a ONP, a Evidência, e o Instituto também está dentro dessa daí. Conseguimos viabilizar isso aqui. E que diabo é isso, Marcão, também? Que é simples, olha que legal. Isso aqui foi a nossa grande descoberta, né? Me permitam dividir com vocês esse momento. Isso aqui é um corte da pele, tá, gente? Isso aqui é um corte da pele. Aqui na nossa pele, na primeira camada, nós temos o quê? Epiderme. Antes da epiderme. Hã? Antes da epiderme. A epiderme está aqui, ó. Antes. Não, a derme está aqui. Alguém está lendo isso aqui, não? Não. Isso aqui está sentado no fundão. Meus alunos dizem, eu não estou vendo de gás, seu. Mas vamos lá.
Extrato córneo, pessoal, é a primeira camada da nossa pele. E essa camada, ela é extremamente, e teria que ser assim, difícil de ultrapassar. Imagine se fosse fácil. Qualquer poeira, qualquer bactéria, qualquer vírus entraria na nossa pele. E aí, a Dinalva se deparou com esse problema. Bom, se o extrato córneo é a parte mais impermeável para passar qualquer tipo de medicamento, como é que nós vamos fazer? E ela imaginou, ela foi até inteligente. Às vezes eu digo isso para ela, eu digo, rapaz, tu foi até inteligente. Por quê? Ela fez uma substância como se fosse uma manteiga, uma margarina, que passa lá no negócio e passa na molécula do hormônio e ele consegue ultrapassar o hormônio. E veja que interessante que ela conseguiu demonstrar. Ó, isso aqui é por espectroscopia Raman, é um método descoberto recentemente. Aqui todos os produtos da Unilever, da Natura, da Boticário são testados. A gente testou no mesmo lugar. E olha o que ela conseguiu demonstrar. Isso aqui é progesterona, tá? Isso aqui é testosterona, estradiol e estriol. Logicamente, esses dois hormônios aqui são, né, geralmente as mulheres produzem bem mais, e a testosterona o homem produz bem mais. E o que aconteceu? A gente conseguiu demonstrar que na primeira hora que essa pessoa passava isso na pele, ele já conseguia chegar aonde? Na derme. E aqui você já tem vasos sanguíneos. O que evita você ter que tomar isso por via oral. E aí eu pergunto para vocês, se a gente está tendo um problema, vamos supor, de inflamação, ou de uma infecção, né? É muito comum, às vezes, não sei se vocês fazem isso, eu tinha mania de roer unha, aí você roe a unha um pouquinho a mais, né? Aí no outro dia está o dedo deste tamanho. Você vai no médico, você vai ter que tomar antibiótico. E aí eu pergunto, para tomar esse antibiótico, para chegar na ponta do teu dedo, tem alguma mudança, da mesmo tipo de problema que se tem infecção na garganta ou não? É o mesmo antibiótico. E aí eu pergunto, eu que peso 100 quilos, tomo o mesmo antibiótico dessa menina que pesa 50. E aí vocês imaginam o problema que é. Porque ninguém vai dizer, né, toma meio comprimido. Não, vai tomar um comprimido de tantas e tantas horas. E essa é a grande sacada. Quando você faz essa parte transdérmica, você diminui extremamente o número de concentração dessa droga. E aí a gente conseguiu demonstrar o quê? Que esse nível de concentração de droga era o primeiro, na primeira hora, era mesmo na terceira hora, era o mesmo na sexta hora, na 21ª e na 24ª hora. Isso é o que nós conhecemos como um mecanismo de liberação controlada. É um sistema de liberação controlada. A partir desse momento, fica muito claro você perceber que você não precisa tomar ele, né, em grandes quantidades, nem tão pouco, diversas vezes ao dia. Você, com uma única dose, você consegue atingir o teu objetivo, né? Isso aqui foi o trabalho que foi publicado agora. Isso aqui é o tamanho das partículas, né? Nós estamos com uma partícula em média de 190 nanômetros, onde nós temos o poro da pele com 30 micrômetros, ou seja, vai dar para ele passar aqui tranquilamente, né? Isso foi o que a gente conseguiu também demonstrar agora nesse paper. Aqui o paper foi publicado, né? Já está sendo citado já na literatura, está lá o Instituto Federal, e a gente testou no mesmo lugar onde a Natura e a Boticário testam os produtos dentro. Está aqui o artigo, né? Isso aí é uma tese de doutorado da Dinalva. E a gente tem muito orgulho de poder viabilizar isso, porque foi feita, né, não só aqui no Brasil a gente tem esse tipo de resultado, mas também nos Estados Unidos tem a mesma coisa. Tudo isso começou bem antes, né? E tudo isso, eu geralmente acredito, geralmente a minha, vamos dizer assim, inquietude, né, de não aceitar o que já está estabelecido. Eu sempre pensava, não, cara, não, eu não acredito nisso. Para mim não é verdade, eu vou testar. Daí ontem eu estava conversando com um pesquisador amigo meu, ele está desenvolvendo um gel clareador com nanohidroxiapatita. Aí eu disse assim, vamos testar? Ele falou assim, não vai resolver não. Eu disse, bom, então eu estou desempregado. A partir de hoje eu estou desempregado. Ele, mas por quê? Eu digo, não, porque a pesquisa serve, na minha cabeça, para poder investigar se o que eu penso é verdade ou é mentira. Mas como você está dizendo já que não vai dar certo, então eu estou desempregado, porque toda pesquisa que quiserem, vão te perguntar, e aí? A gente consegue fazer um hormônio transdérmico? Você vai dizer, não. Então está resolvido. E aí ficou meio assim, né? Porque eu fui muito político. Eu digo, bom, então eu estou desempregado, não preciso mais fazer pesquisa. E quando a gente lançou, a gente ganhou esse circuito, quando a gente ganhou esse
esse concurso, era um concurso nacional de pesquisa. E eu entendia, logicamente, antigamente, isso em 92, há 20 anos atrás, né? 20 anos atrás, quando eu falei isso, eu disse, ó, antisséptico bucal não tem que ter álcool. Todo mundo dizia, esse cara é louco. Eu digo, ó, não tem que ter álcool e não tem que ter flúor. Daqui a pouco, daqui a uns 5 anos, vocês vão ver que não vai ter flúor também. E aí, logicamente, não era um laboratório brasileiro, era um laboratório americano, entendeu que isso era verdade. E a gente conseguiu demonstrar isso, não apenas, né? Isso aqui antigamente, né? Como é que usava as calças, ó. Vocês lembram disso? As calças bag? Isso aqui era moda, viu? É. Então, isso aqui era 88, né? Quando a gente entrei na faculdade. E aqui depois, né? O Tomates, que a gente conseguiu ainda publicar trabalho junto. Tenho a honra de poder falar isso. E mostrando que tudo que a gente pensava era verdade, o que aconteceu agora. Né? Quando a gente falou com o professor aqui, o Jeffrey Life, ele viu os resultados e também entendeu que isso fosse verdade. E o que é que esse rapaz aí, gordinho, está fazendo aí? A gente falou para ele o seguinte, tu topa, ele é médico, nosso aluno, tu topa fazer o protocolo da gente? Ele falou, topa. Médico, Gabriel, tem 26 anos. Ele disse, rapaz, eu estou precisando porque eu não consigo mais nem andar em casa direito. Tá bom. Então vamos lá. A gente fez um protocolo para ele e aí o que acontece? Isso aqui é a foto do rapaz agora. Isso aqui ele já com o Jeffrey Life, lá em São Paulo, mostrando que o cara tinha razão. Né? Não foi só nele, né? Que a pesquisa é interessante quando é feita assim. E na realidade pesquisa é o quê? Reprodutibilidade de resultados. Tá aí o cara como é que era antes e ele depois, ó. Mudou, né? Então eu prefiro ficar daquele outro jeito também. Né? Eu prefiro ficar daquele jeito ali também. Então vamos lá. Essas drogas também a gente desenvolveu um gel também para acne. Olha que legal esse caso aqui, ó. Isso aqui no início, aqui 24 horas depois e aqui uma semana de tratamento. Né? Então a gente tem uma... Isso aqui também, esse aqui é o caso, esse professor aí sou eu. Isso aqui eu, antes de ir para o aeroporto, isso eu tinha uma tese de uma aluna minha lá na URCA, isso era 10h20, eu estava doido porque esse pré-molarzinho estava tocando aqui em cima, isso dá uma dor, né, na afta, né? E eu vi que todo mundo falava que o bicho era bom, e eu não, como não tinha mais jeito, eu digo, eu vou testar para ver se presta mesmo. E aí isso foi às 10 da noite, e eu bati a outra, isso aqui, você vê que a luz é completamente diferente, ó. A luz aqui é do sol. Né? Eu peguei na janela, lá no outro dia, já mudou, né? Você não vê mais aquelas marcas definidas. Isso depois de 8 horas de uma única aplicação. Isso aqui é a minha afta. E aí eu consegui falar, e depois de 2 dias estava assim, ó. Vocês perdoem, não está de luva, mas foi feito no iPhone, vocês me desculpem. Aqui também é outra, jovem, que estava falando comigo um dia no banco, falando, o que é que você tem? Não, rapaz, uma afta. E eu digo muito tranquilo, eu passei 20 anos fazendo clínica, eu nunca tinha visto uma afta quase do tamanho da unha da pessoa, nunca tinha visto. Né? Você já vê aqui a boca já ressecada, né? Provavelmente pela forma dela falar, que ela não estava aguentando de dor, isso deve doer muito. E aí eu disse, ó, se você quiser, eu tenho um gel lá em casa que eu preparei. Eu acho que ela estava tão desesperada, que eu disse, rapaz, vai lá buscar esse negócio. E aí, no outro dia, eu fui lá, olha lá como é que estava. Já mudou, né, o aspecto, ó. Você não vê mais aquele buracão, né, ó. Depois de ter aplicado, né? E depois de 3 dias, ou foi 2 dias, aqui eu estou botando 5, mas eu acho que não foi nem isso, não. Como é que estava? Então, nanotecnologia, isso aí já é o produto já feito lá na evidência. E só tem na evidência, porque a patente está para eles. Vendi uma parte da patente para eles, né? Graças a Deus. Está vendendo bem. Então, isso também está virando tese lá no doutorado, vai ter um aluno defendendo tese com isso. E no futuro a gente vai fazer isso em spray, para ficar mais fácil de aplicar. E aqui o pessoal, eu peguei aqui 2 depoimentos no Facebook. Quero quilos dessa pomada, por favor. Esse remédio milagroso está fazendo o maior sucesso, parabéns. E outro profissional mostrou agora que está funcionando para herpes. Médico, ó, o Ricardo. Rapaz, isso aqui, eu usei a pomada numa lesão para herpes, foi ótimo. Cara, foi mesmo. Cara, em 2 dias usando a lesão sumiu. Minha amiga ligou sem acreditar.
Esse aqui é um médico. E a gente faz esse tipo de estudo porque ainda está na parte clínica. E aí, quando a minha prima chegou em casa, esse cara, o marido dela, estava com herpes. Foi para o Beach Park, voltou com o lado já arrebentado. E aí passou, eu não tenho depois, porque ele viajou, mas ele me falando que nunca tinha passado o negócio, que tinha passado a dor na hora. Né? Ele não tem nenhum analgésico, mas tem uma molécula que tem uma ação de analgesia. Né? Então, pessoal, os hormônios influenciam em tudo, não só no aspecto do corpo, como também a gente tratou o rato, diminuindo o hormônio dele. Na realidade, a doença perinatal se alastra de uma forma muito mais severa. Né? Isso aqui a gente também tem nesse nosso gel um antioxidante, porque a gente trabalha com esse tipo de gente, né? Inflamação, e isso é uma das grandes preocupações minhas. Como é que nós vamos viabilizar uma pessoa, no caso esse menino aqui, ele tinha um retardo mental, né? Como é que nós vamos melhorar a vida desse rapaz? Como é que nós vamos dar qualidade de vida para ele, né? Se ele não consegue escovar os dentes? A gente tinha que desenvolver algo que passasse, ele com pouco tempo, começasse a usar e continuasse a fazer efeito durante as 24 horas. Então foi também quando veio a ideia da gente começar a viabilizar isso. Publicamos o trabalho e, para nossa surpresa, acreditem ou não, e aí vocês podem verificar no meu Lattes, esse trabalho ele já foi citado 85 vezes. Da última vez que eu dei palestra, tinha 76. Aí eu peguei essa agora para mostrar. 85. Com 70, faz 155 vezes, né? Na literatura. Então, para um trabalho ser citado esse número de vezes, eu quero crer, talvez eu seja um pouco não modesto, que deve ter alguma coisa boa aí. E a gente mostrou isso, isolando uma molécula da planta aqui do Ceará. Né? Quem que dia iria acreditar nisso, né? Esse trabalho é um dos mais citados no mundo, né? A gente faz isso mostrando que tem atividade anti-inflamatória, mostrando isso no rato. Isso aí são 2 ligamentos, você vê quando usa o nosso gel, né, o ligamento ele continua da mesma forma, e quando não usa ele começa a se deteriorar. De algumas formas, o que é interessante nessa foto é o autógrafo do Ariano Suassuna, viu pessoal? Isso aqui, ó. Eu encontrei com o Ariano Suassuna no dia que estava saindo essa reportagem, estava em Recife. Ele se encontrou no aeroporto, eu digo, professor, me arranja aqui o autógrafo. Ele disse, mas vamos botar na sua foto? Eu digo, é. Mas ele assinou aqui embaixo, ó. Para o Marco Antônio, um abraço afetuoso de Ariano Suassuna. Quando tinha saído também a reportagem, a gente mostrando que flúor não serve para nada. E o flúor não participa de nenhum processo fisiológico. Quando eu falei isso, os dentistas querem me ver morto, né? Porque a galera ganha R$1.000 para aplicar o flúor no dente da filha da gente, né? E aí a mãe, uma vez veio a autorização do colégio para autorizar aplicar flúor no meu filho. Eu digo, não, eu não quero que aplique flúor no meu filho. Meu filho tem uma cárie. Nunca usou flúor. E o creme dental dele é sem flúor, né? E aí veio a grande questão, né? Eu estava um dia, quando eu estava falando que isso era mentira, e quando eu disse que o antisséptico bucal não tinha que ter flúor e não tinha que ter álcool e funcionaria do mesmo jeito, a gente fez uma foto. Isso aqui não é Photoshop. Um está com a boca aberta, já acabou a pilha. Um está com a boca aberta e o outro está com a boca fechada. Olha essa gengiva aqui, inflamada, ó, já toda saindo do dente, cheio de tártaro, né? Porque o meu professor disse assim, mas Antônio, você é muito burro. Isso na qualificação, o cara chama de burro. Mestrado. Você é muito burro. Você acha que vai conseguir diminuir a inflamação de uma pessoa com tártaro? Eu digo, lógico, claro. Claro que vai. Ele disse, não, você vai ser o primeiro do mundo. Eu digo, que seja. E aí, depois de uma semana só tomando, tá aqui os mesmos tártaros, tá aqui tudo pretinho, ó, mesmo tártaro, mesma pessoa. E sem inflamação. Isso aí foi a tapa de pelica que eu dei para ele no dia da defesa da tese, lógico, né? Mas assim, quando eu estou falando isso, é porque na minha cabeça era tão claro que o que causava inflamação não era o tártaro que estava grudado no dente, e sim a bactéria que estava produzindo ácido. E ninguém entendia isso. E a mesma coisa com o flúor. E aí foi a tese da Dinalva de novo. A Dinalva sempre pegando os meus pepinos, né? Eu peguei, aí publicamos o artigo, está aí publicado, também já é muito citado na literatura. Foi o primeiro artigo mostrando o uso do antisséptico bucal sem álcool. E hoje, se vocês forem nas farmácias, a maioria dos antissépticos bucais já não tem mais álcool. Por quê? É lógico, imagina você não tem uma caipirinha. Um dia você vai começar a sofrer os problemas, né? Porque tem a absorção da mucosa, claro, né? Então vamos lá. Isso aqui são as partículas que a gente conseguiu. Ganhamos um prêmio também na Febrace. Ganhamos um prêmio também na América. Isso aqui é uma
É uma fundação americana que nos deu um prêmio, graças a esse trabalho com nanotecnologia. A gente já tem esses equipamentos aqui no laboratório. Esse aqui foi o que eu ganhei agora aqui no projeto do CNPq. E esse projeto também eu coordeno pela CAPES. A gente tem tudo isso aqui que a gente pode viabilizar. Caso alguém tenha interesse em fazer pesquisa nessa área, estamos de portas abertas. Por favor, batam lá na porta do laboratório, que vai ser um prazer a gente poder viabilizar isso com vocês. Está aí a patente da Dinal, a internacional também, o PCT, né? Novamente essa parte de reposição hormonal. Aqui somente uma visão mostrando como é que se aplica isso, né? Isso aqui foi a parte do estudo, onde a pessoa vai e ao invés de tomar injeção por hormônio, não, ela vai passando isso aqui no braço e consegue viabilizar esse tipo de estratégia. Isso aqui está repetido. Acho que está repetido. Ou eu estou passando para trás? Passa para trás? Voltando. Para cá, é? Deixa eu ver se... Acho que eu colei errado. Deixa eu ver se... Ah, não, está aqui. Não dá passando para frente, está certo. Então, como eu falei o negócio do flúor, o que é que tem a ver o flúor nessa história aí? Muito simples. Olha que legal. Eu disse para a Dinalva, vamos fazer um estudo com flúor, para saber se tem flúor na água aqui de Fortaleza. E aí a gente começou a... Porque dizem, né? Reza a lenda que bota flúor na água para quê? Prevenir cai, né? Diz que previne. Tudo bem. Muito embora todos os estudos mostrem que não previne. Mas tudo bem. E o Brasil tem uma lei que determina isso. O que pior é isso que é lei. Nós somos obrigados a tomar flúor. Somos obrigados. Onde existir estação de tratamento, existe flúor. É uma lei federal. Tudo bem. E aí a gente queria saber, pelo menos, quantas pessoas bebiam água da torneira aqui no Ceará. Isso aqui é um estudo populacional, de base populacional. São 500 pessoas. E aí, graças a Deus, o que é que tem a ver esse menino com o Ronaldinho? O que é que tem a ver? O que é que tem a ver? Quem é que pode me dizer aí? Filho dele. Talvez, né? Bom, é muito simples. Entenda uma coisa. O flúor. Quem que se lembra? Tem alguém da química aqui? Tem alguém da química? Não? Meu Deus, ninguém da química. Tudo bem. Alguém se lembra dos halogênios? Quais são os halogênios? Da 7A? Mas eu me lembro. Eu me lembro da 1A, que era Bela Margarida casou com o seu Bara. Da 2A, que era Linac roubou cego na França. Né? Da 6A, que era os 7 poloneses. E da 7A, que era flores claras, brancas, ingênuas e atraentes. É isso, Cristiano? O Cristiano não está, a professora Cristiano está aqui confirmando. Então, pessoal, na água, o que que tem? Tem flúor? Sim. Tem cloro? Eles fazem parte dos halogênios? Ótimo. Vocês sabem qual é o motor da nossa tireoide? Alguém sabe qual? A nossa tireoide é movida a quê? Tem uma substância que é movida, né? No sal, tem o que no sal? Iodo. Isso tem o sal iodado, né? Muito comum vocês verem no interior aquelas pessoas com papadão assim, que é a tireoide, né? Procurando iodo e não encontra. Mas tudo bem. Aí eu pergunto, o que é que tem a ver esse cara bebendo água aqui com o Ronaldinho? Simples. Quando a gente bota a água para ferver, olha que cruel. A gente pegou a água, fizemos isso aqui, são os bairros de Fortaleza que foram avaliados, tá? Ou seja, onde você morar aqui, meu amigo, se morar em Fortaleza, em região metropolitana, vai ter água que você está bebendo da torneira. Certo? Não tem por onde correr, não. Isso aqui é uma amostra significativa para toda a região metropolitana. Tá bom? E capital. Tudo bem. E o que acontece, hein? Gente, a água, na temperatura de 25 graus, ela tem o quê? Quantos ppm de flúor? Aqui deu quanto? 0,76. Aí eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos fazer de conta que a gente vai só esquentar a água para fazer um chazinho. Bom, e aí a gente esquentou a água até ela ferver. Tá, fez o chá. Quando a gente dosou de novo, olha a quantidade de flúor que tinha. Já aumentou quase 10%, né? E aí olha o que é cruel. Quando for fazer um café, que já demora mais um tempinho, uns 10 minutos lá, fervendo, sei lá. Olha quanto é que passa. Dobra. E aí, o teu filho, que tu fez um mingau para ele, que ele
tem 3 quilos, sei lá, 4 quilos, menino tem 5 quilos, está tomando a mesma quantidade de flúor que você que tem 80 quilos, 70 quilos, está tomando. Pior que não é isso. Imagine aquela sopinha, aquela papinha que ele faz com arroz para ele comer, ou com feijão, que passa muito mais tempo fervendo a água, e a água, como é fluossilicato, olha como é cruel. O fluossilicato, ele não evapora com a água, a gente pensava que evaporasse, né, gente? E aí, quando ele foi dosar, meu amigo, é só aumentando. E o pior não é isso, que agora me mandaram as amostras, eu fiz as amostras de Natal, olha que cruel, tem um bairro lá que tem 90 ppm de flúor, certo? Até que a gente vai fazer agora no refrigerante de lá, porque tem uma fábrica de refrigerante perto. Mas olha como é cruel. Então, se eu tenho essa quantidade de flúor, no local que vai aparecer o iodo, vai se ligar com o iodo quem? No lugar que era para se ligar iodo, tendo flúor altamente reativo. E como ele é halogênio, ele vai competir com quem? Com o iodo. E a pessoa, e aí é onde vem a imagem do Ronaldinho, vai começar a ter o quê? Hipotireoidismo. E hoje no mercado, qual é o Puran? É T4. Hoje no mercado se vende o T4. Né? Se vende o T3? Não, né? O T3 ele não é vendido. E normalmente, a maioria das pessoas que tem hipotireoidismo está tomando T4. Não está tomando T3 e T4. É daí onde vem também a outro benefício dessas medicações manipuladas. Né? Porque é o que eu digo, eu sempre te digo isso. Se esse cara estivesse se tratando com o meu médico, ele estaria jogando ainda, não tenho a menor dúvida. E eu digo uma coisa, desse jeito aí, ele pode correr daqui para o Japão 10 vezes. Vocês viram aquele cintura certa, não? Medida certa? Você viu que o cara, coitado, corria, fazia dieta, não sei o quê. E se for ver hoje, ele continua obeso, ele continua gordo. Ele não melhorou nada, aquele César Camargo, não. Zeca Camargo e aquela outra também, Milena Ciribelli, né? Tá lá os dois, tudo gordinho. Você pode correr, meu amigo, você pode fazer 10 maratonas por dia, você não vai emagrecer nada. Você está com hipotireoidismo. Não adianta, você tem que regular esses hormônios. Aí sim, depois você pode fazer alguma coisa. E aí se você disser assim, não, mas vai tão pouquinho na água, olha o que aconteceu em Bangladesh. Isso aqui foi publicado no Lancet, tá? Aí, exposição ao arsênico da água de bebê. Olha o que acontece aí. Essa mesma coisa pode acontecer com a gente, né, em termos de hipotireoidismo. Isso aqui é uma tese de doutorado, não vou falar sobre isso. Isso aqui são as nanopartículas que a gente conseguiu, né, mostrar. O próximo artigo vai sair publicar essa foto, que eu acho bacana, né, mostrando essas nanopartículas bem homogêneas, mostrando que a gente conseguiu, vamos dizer assim, superar aquele desafio de colocar todas as partículas no mesmo tamanho. Né? Fizemos as análises na Universidade Federal, testosterona, fizemos os ensaios clínicos, todos eles aprovados no Comitê de Ética, aqui as pessoas usando. E o que é mais legal, olha, durante 5 anos a gente seguindo 100 mulheres, nenhuma aumentou de peso, nenhuma deixou de aumentar o seu estradiol, todas elas aumentaram, e nós diminuímos pela metade o nível de BIRADS, que é o que determina câncer de mama. Ou seja, nenhuma teve câncer de mama durante 5 anos com o tratamento com essas drogas. Né? Isso é que é interessante. Olha lá como é que é usado. Né? Os BIRADS que diminuíram. Pressão arterial também não teve aumento, nenhuma, nem na sistólica, nem na diastólica. E aqui a espectroscopia confocal, que é basicamente uma impressão digital, onde cada molécula tem a sua vibração e a gente consegue determinar isso de uma forma muito clara, antes e depois que ela é colocada para dentro do corpo. E no final já sai, ó, essa tabela aí no Excel, dando a profundidade e a porcentagem de progesterona, de qualquer outro, tá vendo aqui, ó, que era o basal, a gente mede antes da pessoa, depois passa o medicamento, ele já dosa a mesma coisa, e aí tá a beleza da coisa. Basal não tem nada, ele vai lá e mede aquela coisa dentro de você. Se você colocar outra molécula diferente do que ele identificou como sendo sua, ele jamais iria identificar aquilo aumentando. Concordam comigo? Dá para entender o que eu estou falando ou não? Ou seja, aqui a gente prova que a coisa é igual ao que já existia em você, ou seja, a molécula realmente idêntica que você usou. Depois de 6 horas, depois de 21 e depois de 24 horas. Aqui falando, nosso amigo lá que falou do álcool, né? Ó. Então, doenças cardiovasculares no mundo, ó. Isso aqui é da Organização Mundial de Saúde, mostrando que hoje o grande problema que eu tinha que mostrar
os dados, esse artigo foi publicado agora em 2013, certo? Prevalência de obesidade abdominal, aonde? Em Pernambuco. Isso aqui acontece em Pernambuco. E aí o pior, né? Coitada das mulheres, né? Ainda sofrem mais obesitas, tem mais risco para a obesidade, né? Mas por quê? Provavelmente por ainda ter que ter, vamos dizer assim, a mulher que tem que tomar um anticoncepcional, a mulher, logicamente, não tem massa muscular tão boa como o homem, né? E aí o que aconteceu? 27% dos homens eram obesos e 70% das mulheres eram obesas, né? Isso em Recife. E eu peguei outro artigo também legal, já que o Ulisses gosta de hipertensão, e acontece a mesma coisa no sul do país, não somente no Nordeste. 40% se mostraram obesos. Essa palestra vai ficar aqui para vocês, se vocês quiserem, vocês podem ficar à vontade. Bom, por último, já vamos falar sobre os hábitos inadequados, né? Que aqui vem a chamada caipirinha, né? Caipirosca, né? Tem tudo de ruim, né? Só salva aqui o limão, mas açúcar e álcool, vocês podem esquecer isso, né? E o que é pior? Esses adoçantes. Ah, não, o meu eu quero com adoçante, né? Tem assim, né? Café com açúcar, tanto faz. Você vai morrer de um jeito ou do outro. Mas aqui, a gente fez um estudo, é muito pior você usar aspartame ou ciclamato, ou qualquer outro substituto do açúcar. A gente fez um estudo agora com ratas, mostrando que a placenta diminui significativamente. Depois a gente podia mostrar isso no outro episódio, eu não posso nem entrar no mérito da questão da dieta, mas eu gostaria muito de falar um pouco sobre esses hábitos, né? Porque na realidade, a gente sabe que isso, a cada dia, se torna uma cultura. E aqui nesse país é importante, né? Eu vi isso lá nos Estados Unidos, quando eu fui para os Estados Unidos fazer meu pós-doutorado, eu vi que o pessoal mais rico comia banana. Os mais ricos sentavam e comiam banana, ou seja, eu comecei a me tocar de tanta banana no Brasil, né? E a gente não come, né? Vai comprar aquelas coisas enlatadas, né? Vocês viram agora o que aconteceu com aquele Hades, né? Aquele suco lá da caixinha, né? Cheio de negócio para limpar banheiro, né? Ou seja, nos Estados Unidos, com esse tipo de cultura aí, ó, 1 a cada 3 crianças, ou infelizmente vão ter diabetes, ou tipo 1 ou tipo 2. E provavelmente isso deve ter acontecido com algum de vocês, né? Já um dia se depararam com a calça querendo fechar, né? E às vezes a bicha não fecha. Eu digo isso que aconteceu comigo, né? Mas o que é importante, e isso eu vi no meu filho, vejam como é interessante. A vaca tem que dobrar de peso em 48 dias. O ser humano, ele dobra de peso em quantos dias? Em 180 dias. 180 dias o homem dobra de peso. O leite da vaca é feito para a vaca. O leite humano é feito para a gente humana. E o ser humano é a única espécie do mundo. Vocês já viram girafa tomando leite? Leão? Eu nunca vi não, assim. Um pouquinho de leite aqui, meu amigo, por favor. Né? O único animal que toma, literalmente animal, né? Que toma leite depois de adulto é o homem. Né? E ele sofre essas consequências. Mas vamos voltar para a obesidade infantil. Quando eu via meu filho desse jeito, eu ficava me preocupando, né? Eu dizia, rapaz, e ele só fazia mamar. Só. Ele não comia outra coisa, só fazia mamar. Né? E eu comecei a me preocupar, comecei a exercitar, né, no surf já, né? Que ele surfando. Aí aqui começou a surfar e aí chegou onde ele queria, né? Agora tá magrinho. 2 horas da manhã fica de cabeça para baixo lá na minha cama, sem deixar eu dormir. Na obesidade infantil, isso aqui é bom, não só para a gente, mas para aqueles que têm filhos, que entendam como é que é esse mecanismo de lesão, né? Como é que isso determina problemas. É muito simples. Quem fuma, ou quem toma álcool, né? E aí veio o nosso amigo lá que falou que era o álcool. Geralmente essas pessoas vão apresentar o quê? Lesão no endotélio, né? Quem fuma, o cigarro tem aquele ácido carbônico, e aí você lesiona, você descasca essa artéria, descasca essa veia. E aí vai começando a criar o quê? Uma placa de cicatriz, né? Um tecido granulomatoso, vai cicatrizando aqui e vai fechando o tamanho disso aqui. E aí pode ter várias consequências. Ou embolia, né? Geralmente acontece isso, um êmbolo sai, tapa lá em cima, ou um acidente vascular cerebral, ou um infarto do miocárdio, dependendo de onde for, né? Eu não vou falar sobre fisiologia aqui dos macrófagos, que eu acho que não é o caso, nem do ácido araquidônico, isso não... Basta dizer que todos esses hormônios, eles regulam
o nosso ritmo, a nossa ansiedade, o nosso estresse, a dor, a nossa fome. E o que é interessante é que a gente possa substituir tudo isso, gente, por isso. Eu vou no avião, aí no avião a mulher me oferece aquele sucozinho. Eu não quero mais nada no avião, eu quero só água. Aí vem aquela bolacha. Outra coisa, vocês também têm que tomar cuidado, no caso da alimentação, é se livrar de glúten. Vocês viram o nome daquele cara que joga tênis? Djokovic. O Djokovic não conseguia ganhar do Federer. E eu vi o Federer agora, estava em Miami, eu vi o Federer, ele mora no apartamento do amigo meu. O cara é muito forte. É muito forte. Eu pensava que até que era viado, né? Porque lá em Miami tem muito, né? Esse cara maradinho, né? Assim, eu digo, esse cara é viado. Eu disse, não, esse cara é o Federer. Eu digo, não, é. Quando eu fui olhar o cara assim na Ferrarizinha preta lá, era o Federer. E depois, entenda uma coisa, o Djokovic não conseguia ganhar do Federer. Não conseguia. Até que um dia o cara falou pra ele, ó, bicho, se tu se livrar do glúten, tu vai conseguir bater esse cara. Você pode ver o retrospecto do Djokovic e o Federer, é sempre assim, né? Um ganha um, outro ganha outro, mas nos últimos anos, o Djokovic, ele conseguiu viabilizar essa estratégia graças à dieta dele, né? Porque na realidade eu sempre digo que dieta nada mais é do que o quê? Medicamento. Já aconteceu de vocês de comerem um sushizinho e no outro dia estar no banheiro o dia todo ou não? Né? Funciona como laxante, né? Eu sempre digo isso, né? Vamos comer um sushi? Eu digo, vai, vamos? Não! Muito obrigado, né? Eu prefiro comer, né? Qualquer outra coisa, menos sushi. Porque sushi, meu amigo, por melhor que seja a higiene, na mão da gente tem muito negócio chamado Staphylococcus aureus. E o cara vai, né, vai no banheiro, dá um xixizinho ali, fecha a porta. E aí, meu amigo, quando ele volta para fazer o xixizinho lá, tem Escherichia coli, Salmonella, Shigella. Todo dia você passa o dia no banheiro, sabe por quê? E aqui, olha que legal. Quem toma leite de vaca, olha que legal, ó. Isso aqui está publicado. Vocês podem ir no PubMed, está aqui, ó. Beta-caseína no leite da vaca, o maior determinante antigênico para o diabetes tipo 1. Certo? E vejam, olha que interessante. Aonde se toma menos leite, é onde se tem menos diabetes. E onde se toma mais leite, é onde se tem mais diabetes. Isso é claro. A gente vai mostrar outros artigos aqui, ó. Só para me lembrar que leite de vaca às vezes não faz bem, né? Por quê? Porque eles já estão dando tanto antibiótico para essas vacas, que o que você toma de antibiótico, e frango, principalmente, eu fico logo. Porque, eu digo isso porque meu tio tinha uma granja e a gente vendia os frangos dele. Às vezes os frangos que a gente não vendia, tinha que voltar, a gente tinha que matar, porque se o frango ele passa mais de 21 dias, ele não consegue mais andar. De tanto hormônio que eles dão para o frango. A mesma coisa para a vaca. A vaca, mesmo ela amamentando, a nega já fecunda ela de novo e ela passa a produzir mais hormônio, estrônio. É horrível o mecanismo disso. Um dia a gente vai ter tempo para discutir isso. Bom, e a maior incidência de câncer de mama é aonde? Onde se consome mais leite ou onde se consome menos leite? Normalmente, onde se consome mais leite. Outro problema, e aí tem essa coisa do Ministério da Saúde investe, né? Beber leite com água oxigenada pode fazer você demorar a entender essa piada. Mas na realidade, se você estiver tomando leite com água oxigenada, todo leite tem água oxigenada. É como refrigerante, todo refrigerante é água açucarada. Você vai tomar isso até quando? Ah, não, vou tomar geladinho. É igual a cerveja. Eu digo assim, rapaz, tu gosta de cerveja? Não gosto. Geladinha é boa. Eu digo, não, meu amigo, geladinha até cocô, você tomar é ótimo. Agora vai tomar a bicha quente. Né? Geladinho, você não sente gosto de nada. Né? Tem gente que gosta, né? Mas enfim, eu detesto. Vamos lá. A melatonina que regula o nosso sono, a gente também não vai ter tempo de falar disso hoje, um dia a gente vai vir falar. Basicamente, tudo isso pode ser reposto, isso é que é importante. Você pode hoje comprar melatonina para dormir melhor. Tá? E basicamente entender que o que pode melhorar ou piorar a tua melatonina é o quê? Café, álcool. Deixar de comer também não é muito bom, porque normalmente isso aí baixa a melatonina. E tua dieta deve ser basicamente rica em quê? Ó, banana, aveia, tomate, ômega 3. Ômega 3 tem em sardinha, gente. Não é caro não. Compra sardinha e come, faz uma saladinha. Eu faço uma salada muito bacana. Inclusive tem até que depois você preparar para você. Tá ficando famosa essa salada.
Tem que mudar hábitos, né? Hoje eu não como mais arroz nem feijão. Eu não como mais arroz e feijão. Não é mentira minha. Nem como mais nada, né? Não, eu vou dizer, ó, de manhã eu como uma banana. Eu como uma banana com aveia e mel. Show, morreu. No almoço, eu pego sardinha e alface. E o carneiro de Doquinha? O carneiro de Doquinha é terça-feira. Mas é só a carne do carneiro, eu não como mais nada, você está de prova. Esse aqui está de prova. Eu como só o carneiro, só a proteína. E de noite, eu como a salada. Morreu. Perdi 8 quilos. Quero morrer não. Estou muito feliz. Então vamos lá. Outro aspecto que é interessante a gente saber, parte do cortisol, porque a gente nunca dosa aquilo que é necessário. Um dos aspectos que contribuem para tudo isso é o estresse, né? Nós já sabemos que tudo isso determina um aumento ou diminuição desses hormônios. E poucos são os médicos que solicitam esses hormônios para a gente. Normalmente, a gente vai para o médico, agora olha o triglicerídeo e o colesterol. Isso está ótimo. Só que tem um bocado de gente que está internado, como minha avó, morre ou não morre, com triglicerídeo e colesterol, ótimo. Pode fazer isso com qualquer parente de você. Vá lá no médico, no hospital, peça o exame de sangue dele e veja que o triglicerídeo e o colesterol dele está bom. E ele deve estar internado. Pode ver. Isso não é mais indicador. São outros indicadores que a gente tem que avaliar. Mas, logicamente, a gente vai falar disso em outra oportunidade. Testosterona, hormônio do crescimento. O cortisol, pessoal, basicamente é vamos dizer assim, aquele hormônio que está diretamente relacionado com a tua capacidade de tomar iniciativa, de sair, de viver, de poder não sentir mais a fadiga que você está sentindo, né? Normalmente é como se o médico que passa, ele sempre falava isso para mim, o Renato, ele disse, mas é como se ele desse uma corda no cara. Eu peguei essa imagem e achei legal. Realmente é como se você desse uma corda no cara, o cara nascesse de novo para a vida, né? Nós temos os estrógenos, nós vamos falar um pouco sobre os estrógenos, mas o que é importante é que quando você está sem essa testosterona, esses estrógenos, eles passam a sofrer ação da aromatase reversa. E aí a testosterona passa a virar o quê? Estradiol. E aí o cara começa a ver o quê? Ó? Já viram isso, gente? Aqueles caras com os peitinhos assim, já tem, cara com as maminhas, né? É muito comum quando a pessoa está... Mas é basta, deixa. Mas é basta, é. Não é essas maminhas não, viu? Rapaz, sim, É que eu passo todas as noites, né? Nessa é baixo, tem mais nessa daí não, é outra. Isso aí é quem está aqui, ó, obeso. Né? E aí às vezes acontece essas estrias também, são muito comuns em mulheres, né? E por último as doenças cardiovasculares, né? É interessante vocês entenderem, ó, essa parte do cálcio, isso aqui eu tentei colocar aqui, o cálcio sozinho, né? Muita gente diz assim, como é que eu vou adquirir cálcio? Simples, come banana. Eu lembro que a minha disse, não, tu tem que ir para o nutricionista tal. Aí eu fui para o nutricionista. Disse, olha, eu não quero tomar nada com leite, nem derivado de leite. Ela disse, e agora, o que eu vou fazer? Eu quero saber. Mas se tu não sabe, também vou saber não. Mas enfim, isso aqui está publicado, ó. Olha lá. Cálcio, né? Diary é de laticínios, né? A tomada de cálcio de laticínios e o câncer de próstata. Risco. É uma revisão meta-análise. Todos os artigos mostrando que o cara toma cálcio no leite, ele vai ter mais chance de ter câncer de próstata. Por isso que eu me livrei já dele. Já. Aqui, ó. Ingestão de cálcio, veste osteoporose. O pessoal diz, vai ter que tomar cálcio, senão vai dar osteoporose. Olha aí, ó. A China ingere menos da metade do cálcio dos Estados Unidos, basicamente por fonte primária de quê? De vegetal ao invés da fonte láctea. E a incidência de osteoporose, apesar de ser epidêmica nos Estados Unidos, não existe na China. Está publicado, tá? Aí, ó. Ok? Vocês têm esses artigos, tudo a gente pode depois mandar para vocês também, com prazer. Normalmente as causas da osteoporose estão ligadas a álcool, tabagismo, açúcar. E o que, gente? Ó, flúor, que a gente toma na água todo dia.
e que toma mais ainda quando toma café, ou feijão, ou arroz. Porque a empregada da gente, ou a gente, não vai fazer arroz ou feijão com água mineral. Né? E um dia a mulher estava dizendo, você é um mentiroso, e não sei o quê. A pessoa falando alto, né? Eu sempre digo isso, quem tem conteúdo fala bem baixinho. Ela disse, mas vem cá, a senhora Denise sou. A senhora tem filho? Tem. A pasta de dente do seu filho é com flúor? Não. A pasta de dente do meu filho é sem flúor. Ah, é? Mas por quê? Porque o flúor é tóxico. Ah, é? Bom, nisso nós concordamos, o flúor é tóxico. Agora eu queria fazer uma pergunta. Se o flúor é tóxico para o seu filho até os 6 anos, não é isso? Ela é. Quando é que ele deixa de ser tóxico? Com 6 anos e um dia, vem um campo assim, pá! É isso? Aí pronto. Ela não conseguiu responder. Não é? Pergunta simples. Quando é que ele deixa de ser tóxico? Me diga. Se a senhora me disser, eu vou para casa morto e feliz, porque tudo que eu estou falando está errado. Mas ela não conseguiu responder. Bom, nós temos hoje os chamados disruptores endócrinos, né? Que basicamente, eles estão ligados com essa parte de PET, garrafa PET, lata, né? E geralmente esse pessoal que usa testosterona, o bicho funciona mesmo. Vamos lá. Com isso, com esses uso de PET, garrafa PET e refrigerante em latinha, o que aconteceu com a contagem de esperma ao longo dos anos? Ó, também está publicado. Por isso que muita gente assim, rapaz, fulano tal engravidou. Né? Antigamente não, o cara fazia, né, menina, que bem ligeirinho, né? Hoje em dia o cara fazia um rapaz, tu não sabe, fulano está grávida. É mesmo, parece que é um feito histórico para engravidar uma mulher hoje, não é? Não é verdade? É assim, pô. Comigo não, mulher só precisa passar perto de mim que ela engravida. É horrível. Quando engravida dá uma complicação. Comigo ela olha pra mim assim, bicho, mas vai ficar buchuda. É horrível. Mas vamos pra frente. Eu não tenho essa sorte, né? Mas vamos lá, tô brincando. Gente, por último, eu queria falar sobre a insulina, né? Basicamente também é um hormônio, né? Que basicamente ele está ligado com a leptina. A leptina e grelina é um nome meio estranho, né? Mas são 2 hormônios que regulam a fome e a saciedade. A grelina, basicamente, ela lhe dá a fome, e a leptina, ela lhe inibe dessa fome, né? A Dinalva está fazendo uso e já teve resultado do próprio marido, né? O marido perdeu quantos quilos? Perdeu 15 quilos em um mês. E aí é o hormônio HCG, é uma coisa extremamente nova ainda, né? Coisa para hoje, mas no futuro a gente vai poder vir para cá falar sobre o HCG, né? Que é o hormônio da gonadotrofina coriônica, né? Que ele inibe os depósitos de gordura e inibe a fome, né? É legal esse hormônio. Bom, e por último, para a gente começar a tentar entender isso, como é que é essa coisa da fome, veja o que acontece quando a gente está com fome. A gente come, lógico. Quando a gente come, a glicose vai lá para cima, não é verdade? E o que acontece para botar a glicose para baixo? A insulina sobe. E aí o que acontece? A glicose desce. Tudo bem. E que desce muito rápido, porque tem muita insulina. Só que a insulina, meu amigo, ela não cai rápido, né? Ela continua no teu corpo. Vai caindo devagarzinho, né? Porque ela é um hormônio. E o que acontece? Você vai ter o quê? Fome de novo. E depois você vai fazer o quê? Vai comer de novo. E a glicose vai lá para cima. E aí, o que acontece? Nego, não deu nem tempo a insulina baixar, ela já volta pro pico. Para poder fazer o quê? Botar a glicose para baixo. Logicamente, ela vai cair novamente mais baixa. E aí vai acontecer o quê? Fome. E depois o nego come de novo. E aí, meu amigo, esse ciclo perpetua uma estratégia que você continua sem perder peso. É por isso que às vezes pessoas têm que tomar esse tipo de hormônio para aliviar esse problema. E normalmente isso está diretamente ligado ao nível de insulina basal, que é o que a gente dosa normalmente, né? Glicose e insulina continuamente elevados promovem e mantêm a obesidade, né? Certo? A insulina elevada causa inflamação subcrônica, fome por carboidratos e açúcar e determina a obesidade e diabetes desses cardiovasculares. Por isso que é interessante você comer fibras, né? Porque aí todos dois caem lentamente. Fornece energia, ricos em vitaminas. Os 7 pecados da dieta moderna: açúcares, excesso de ômega 6, nós vegetais, calorias vazias, excesso de aditivos químicos
pouco ômega, isso aí vocês podem tomar ômega, né? Ômega tem lá vocês podem comprar isso nesses sites, né? Tem também, todo canto aqui vocês podem comprar esse ômega. Vocês podem também tomar isso de forma natural, comendo sardinha. Bom, eu queria agradecer a KF, né? O professor Ulisses, o professor Kleber, que nos deram essa oportunidade. Estamos chegando no final. E eu queria deixar que é importante alguns ensinamentos para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida, né? Primeiro, ame alguém, né? Ou alguma coisa, né? Isso aqui é o meu bonitão, né? Sua primeira namorada, né? Já estava cheio de amor para dar, né? Ele é muito gaiato. Aí, a cara dele, né? E ame principalmente o seu trabalho. Faça do seu trabalho uma diversão, né? Eu geralmente digo isso porque a gente, eu e o Luiz, a gente tem um trabalho. Pequenos hábitos, né, fazem grande diferença, ou seja, né, o pessoal, né, pensava que a idade era suficiente, mas não é não, né? Então, o que importa é que o nego possa viabilizar as suas estratégias com o tempo vai passando, né? Isso agora aí é nadador, brincadeira. Quem quiser fazer as perguntas para o professor Marco Monteiro, pode ficar à vontade. Pessoal, eu tenho umas 4 perguntas aqui que eu vou perguntar. Quais? A questão do leite. Eu fiquei com duas, a questão do leite. Legal. Sobre o leite de soja e o leite em pó. Opa. Eu sei que o leite de pó é o leite de vaca desnatado, tipo adicionado de cálcio, ferro, vitamina zinc, aquelas 12 vitaminas que eles inventam lá. E o leite de soja também causa o mesmo efeito do leite de vaca? Boa pergunta. Como é teu nome? Eduardo. Eduardo. Em imunologia tem um negócio chamado reação cruzada. Eu não sei se você é alérgico a algum medicamento ou não. Não. As pessoas alérgicas, eu digo isso porque eu sou. Eu não era. E durante muito tempo, o nosso corpo, tendo contato com determinado tipo de molécula, ele passa a aceitar aquilo como sendo seu ou não. Você já deve ter visto muita gente que tem alergia a camarão, alergia a uva, alguma coisa. A pessoa come e fica... começa a inchar, né? Então, nós temos algumas células do nosso corpo, chamam-se mastócitos e basófilos. Essas células são células responsáveis pela defesa do nosso corpo. Imagine você, se entrasse uma bactéria no teu corpo e ela não identificasse, você ia morrer de uma gripe. Na verdade, é o que acontece, é o que acontecia com os aidéticos, né? Ou com os HIV positivos, pode me chamar aidético. Eles morriam porque o corpo dele não tinha mais condição de identificar nada como sendo estranho. Tudo bem. No caso do leite, a coisa é bem parecida. Se você prestar atenção, por exemplo, no meu caso, eu fiquei alérgico à aspirina, ácido acetilsalicílico. A molécula de aspirina, ela é muito parecida, a maioria desses medicamentos, tudo tem anel benzênico, é muito parecida com a molécula do diclofenaco, de sódio, que é do cataflã ou do Voltaren. E o corpo, vamos supor que fosse assim um triângulo, imagina um triângulo aqui, ó. Não, imagina esse negócio aqui, ó. Faz de conta que a molécula é desse tamanho, tá bom? Então essa forma aqui é do leite. Só que no leite da soja, tem isso pela metade, tá? A molécula. Só que ela se encaixa aqui, identifica isso como sendo a mesma molécula. Deu para entender? Então, normalmente as pessoas que têm intolerância à lactose passam também a ter intolerância, não decorrente que a molécula é a mesma, mas de outros componentes que o corpo passa a identificar como sendo parecido
como aquele que você está tomando. E quando você pergunta para o Antônio, mas aí tem o leite de pó, né, o leite em pó, que tem ferro, tem não sei o quê, né, e tem vitamina B1, B2 e B3. Logicamente isso aí seria muito interessante se tivesse mais tempo para poder te responder, mas o que eu posso te garantir é o quê? Que normalmente quando você adiciona esse tipo de vitamina, complexo vitamínico ou de ferro, geralmente eles vêm glicados com outras drogas, né? Vamos dizer, ou conservantes, ou flavorizantes, para poder disfarçar aquele sabor. E normalmente isso determina outras alergias, ou a mesma no caso da intolerância. São duas coisas diferentes. Tolerância à lactose é uma coisa e alergia é outra. São hipersensibilidades. Não sei se eu te respondi. Deu para responder? Eram as 4 perguntas? Não, tem mais outra. Essas são só duas. Essas são duas. Leite de soja faz tão mal quanto o leite de vaca. Evite leite. Evite qualquer produto. Pronto, vamos resumir a história. Evite qualquer produto industrializado. A lógica é essa. Evite. Por quê? Vamos para o refrigerante. Refrigerante é água com açúcar. Melhor traduzindo é isso. Só que ele tem sódio, meu amigo. Ele tem 10% de açúcar. Pega 35 gramas de açúcar, de sacarose e come, para tu ver. Pega sódio e bota para dentro 14%. Né? Pega ácido ortofosfórico. Faz só o seguinte, pega uma moeda de 5 centavos e bota em pinga uma Coca-Cola. Eu já fiz isso. Faz isso para tu ver como fica a moeda. Diga, O senhor quer dizer com relação ao leite, o queijo, faria mal também? Menos mal, porque ele já está fermentado. Mas qualquer derivado de lácteo é bom você evitar. O queijo faz menos mal porque já está fermentado. Porque já desnaturou um bocado de proteína. Olha que trabalho legal que a gente fez no tempo do Cristo, que eu era pedindo para eu colaborar com o projeto lá. Olha que projeto legal. Vocês já pegaram pizza esquentada no micro-ondas? O que acontece? Mole. Vai só borracha. Alguém come aquela pizza depois de ver? Ninguém come. Mas por quê? Não, você come, mas não diz que é o mesmo sabor, não. Não tem o mesmo sabor. E a gente fez, sabe por quê? Com peixe. A gente pegou o peixe, como é teu nome? Desculpa, não é teu nome, que eu esqueço. Eduardo, a gente pegou o peixe, olha que legal. Pegamos o peixe, uma fatia de peixe, mesmo tamanho, 1 grama, e dosamos aminoácidos. Certo? Tudo bem, tinha tantos por cento de aminoácidos. Depois a gente pegou, colocou o mesmo pedaço do meio do peixe no micro-ondas e dosamos aminoácidos. Não tinha mais nenhum. Desnatura todas as proteínas. Faça isso, você pode fazer, mesmo projeto. Pelo menos o ovo, por exemplo, toda vez que a gente esquenta, a proteína que a gente tinha na clara do ovo, ela se perde quando ela são processos de... Sim. É bem lógico, né? Informação, então, porque esquenta, né? Desnatura as proteínas. Por isso que você não pode, se tiver com febre, se tiver um filho, uma mulher, uma mãe, ou qualquer coisa, uma sogra, se a sogra tiver com febre, você pega sua sogra e bote ela numa banheira cheia de gelo. Entendeu? Você não pode deixar a temperatura dela aumentar. Você tem que fazer alguma coisa que ela baixe a temperatura. A última pergunta é sobre a acessibilidade dos seus produtos de afta e o... Acessibilidade. Quando a gente podia obter o... Cara, só vai ter na evidência. Eles têm a patente. Esses produtos eu falei de hormônio também. Vai, Valdivino, 1905. Aqui a dona. Eu morri de achar já. Está milionária já. Não precisa mais de dinheiro, não. Vai estar milionária. E agora era bom fazer o sorteio, né? Nós temos aqui 2 kits, né? Um kit assim, tem esse lacinho rosa, mas segundo a Dinalva é unissex, né, Dinalva? E principalmente hoje, nos dias de hoje, né? Caranguejo mato, só se engolir inteiro. Não, caranguejo mato. Caranguejo mato não. Já tirou cerveja, já tirou Coca-Cola, agora o caranguejo vai matar. Caranguejo mato, se tiver alergia. Tirou foi tudo, Se engolir inteiro, né? Não, assim, só gostaria de dizer, né? Primeiro agradecendo o professor Marco Botelho, porque quando a gente fala que, o professor Eduardo está até falando ali, que às vezes você vem com um pensamento e uma palestra a mais, ela vem para também mudar os pensamentos.
né? E é o que eu digo sempre, estava falando ontem pela manhã, quando nós estávamos fazendo a avaliação. Qualidade de vida, lazer, gestão, todas as disciplinas, ela não tem que seguir só com aquela disciplina, só naquela retidão, né? Ela tem que trabalhar de uma forma multidisciplinar. E a gente tem crescido muito, a gente cresceu muito, a gente tem conversado bastante. Mas assim, eu queria só dizer algo que, quando a gente fala em qualidade de vida, o bom é que o nosso objetivo é tentar ajudar, né? Eu me lembro que eu era pequeno, ele não gosta que fale, mas eu era pequenininho e eu tinha o sonho de aprender a nadar. Só que perto da minha casa só existe o Sesc, né? E lá existia um cara que ele era mau. Todo mundo tinha medo desse cara, porque ele era durão. E um dia eu tive a oportunidade de chegar lá para aprender a nadar. Aí foi o meu primeiro professor, o professor Irã. Foi ele que me ensinou a nadar, né? Me estimulou, me ensinou a nadar, me estimulou. Foi comigo lá no Náutico, foi de lá que começou a surgir tudo e assim, mudou minha vida. E hoje eu estou aqui pela natação. Então, assim, foi a vontade dele, muitas vezes me colocar em 2 horários, ó, fica aí 2 horários. Não pode, né? Tinha que dar um caramba, não pode, mas eu vou deixar para você aperfeiçoar, trabalhar nisso aqui. Então, hoje eu tenho o prazer de dizer que viajei mais de 30 países, Brasil várias vezes, vários títulos, mas tudo teve a iniciativa dele. Ensinando, né? Então, conte a história correta. Eu comecei muito precoce, com 10 anos já era professor. E nós temos o nosso grande professor Laureano, que foi medalhista esse final de semana no Master. E é uma outra, outra caminho que a gente está tentando fazer dentro da instituição. Levar para a prática de atividades, né? O Master, as corridas, para que a gente possa estar melhorando a qualidade de vida dos nossos servidores. Professor, me diga o número de 1 a 15. De 1 a 15? 14. Pronto, não temos. Diga outro. Só tem 15 aí? Então, o número que eu gosto é 8. Cristiane Bezerra. Aê! Eu não quero ver, eu fui nascer. Ela estava mostrando ali, né? Leitura labial, né? Eu vou falar que eu falei 8. Eu nasci no dia 18, dia 8, 68. Aproveita. Vamos bater a foto, né? Bater a foto de novo. Vem pra cá, de novo. Tá filmando aqui já. Não, tu vai ter que entregar. Bate aí. Vai lá, Leo. Alguém já pode vir pra cá, gente? Repete quando a gente abrir. Só saber não. A Rodinha vem, repete quando a gente abrir. Só se acredita de comigo. Professor Irã, pode vir pra cá e pra entrar cá, Tô machucado. Você Vai representa ficar bem. bonito, Irã. Você é muito velho, barbudo. Por isso representa bem aí. Não, tem que olhar no bichinho, ele não passa não. Tem que olhar no... Parabéns. Outro número. Fica aqui. Agora de novo isso. Reginaldo pede. Olha aí. Nilson Bravo. Braga. Aí. Outra foto aí. Parabéns. Bate uma foto aqui, bate uma foto aqui, bate uma foto. Olha lá. Isso, ok. Olha, Patrícia. Aí. Agora o último sorteio é valendo o número 30 da fila da manhã do lanche das 9. Não, só gostaria de agradecer a vocês pela presença, né? Foi muito bacana. Nossa próxima palestra será sobre nutrição, né? Com o professor Paulo Marcondes, que é o professor da casa. E aí, na próxima semana, a gente vai estar reunido para poder planejar o próximo mês e dizer que estamos de braço aberto para ajudar no que for possível. E amanhã cedinho, aula normal. Okay? Muito obrigado a todos.